Bom, vamos lá, pessoal. Oração comunitária, oração na igreja. Durante toda a série, eu já falei em um vídeo curto, que eu coloquei as minhas particularidades em relação à oração, as minhas dificuldades, a minha sinceridade. Não que isso seja ensinamento bíblico, mas o que eu consigo fazer, o que eu consigo alcançar. Mas hoje a gente vai ser bíblico. Então vai ter muita gente que vai gostar, né? Porque a oração comunitária, ela, ela está em toda a Bíblia, porque Deus é um Deus de relação e, e o nosso relacionamento reflete Deus. Toda vez que você se relaciona em amor em Cristo, você está refletindo Deus. E não é diferente com a oração. A oração ela não pode ser somente egoísta, somente para você, somente para suas coisas, somente a seu favor. Também pode. Mas a gente tem que ter conhecimento e maturidade para saber que a gente tem que orar uns pelos outros, ou orar por um objetivo comum. A oração, ela é individual em prol da comunidade. Por quê? Porque você não vai orar igual a outra pessoa. Você vai orar do seu coração, do seu entendimento, aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração, mas em prol de outras pessoas também, em prol da igreja, em prol de uma comunidade, em prol do país e etc. Né? Em prol de alguém enfermo, em prol de alguém depressivo e etc. Para Deus curar. Mas Moisés orou. Agora vou citar a Bíblia, hein? De Antigo Testamento também, hein? Ó, eu não falava de Antigo Testamento há muito tempo. Mas são exemplos de oração comunitária, de oração de quem comprou a briga de pessoas em relação a Deus e orou por essas pessoas. Moisés, por exemplo, quando o povo desobedeceu, fez um bezerro de ouro, blá blá blá, e Deus falou que não ia mais à frente do povo, que ia com Moisés, mas não ia mais à frente do povo. Mas aí Moisés disse: se o Senhor não for à frente do povo, nós não subiremos esse lugar. Como nós sairemos daqui se o Senhor não for à frente do povo? Olha, o Senhor tirou o povo do Egito, e agora o que os egípcios vão falar da gente se o Senhor não for mais à frente? Quer dizer, Moisés comprou a briga do povo diante de Deus. Deus, não faça isso, por favor, misericórdia. Esse povo é teu, eles são assim mesmo, são ruim, pessoal desobediente. Mas Moisés comprou a briga, orou pela comunidade. Neemias, então, maravilhoso, maravilhosa experiência e oração de Neemias. Senhor, Jerusalém está destruída, o povo está disperso, eu não consigo aceitar isso. É coisa do meu coração, eu não consigo aceitar. Faz alguma coisa. Eu estou aqui como um vaso para o Senhor usar, mas faz alguma coisa, não deixa o povo ficar assim. Isso é uma oração que é uma oração comunitária, é uma oração de uma pessoa que entendeu a oração, o projeto de Deus, comprando a briga, comprando uma situação diante de Deus, não deixando que isso aconteça. Esther também, os judeus iam ser mortos. Esther falou: gente, eu vou diante do rei, vou correr perigo de vida, vou correr perigo de ficar presa, mas eu vou. Então vocês vão orar e vão jejuar. Outra coisa também, ela foi lá e comprou a briga diante de Deus, entendeu? Olha, é uma situação que eu não aceito, e eu vou orar para Deus mudar a situação, para Deus se abrandar disso e mudar as coisas, mudar a situação. E Deus, tem gente que fala que já está tudo determinado, né? Mas por que Jesus falou para orar para que a nossa fuga, a fuga dos judeus de Jerusalém não seja no inverno nem no sábado? Quer dizer que Deus pode mudar algumas coisas pela nossa oração. No Egito, o Senhor ouviu o clamor do povo. Quer dizer que o povo estava clamando por causa da injustiça. Oração comunitária. Jesus usa tanto a oração individual quanto a comunitária. E eu vou falar agora, já citei o Antigo Testamento, agora eu vou falar
das orações de Jesus. Então, por diversas vezes ele se retirava para locais desertos e ele orava. E eu acho que ele orava tanto por ele, para ele aguentar, se ele já estava sabendo de tudo, né? Quanto também pelas pessoas, pelos discípulos, entendeu? E até mesmo por Judas, se também Deus já tinha revelado isso para ele, né? Porque a oração também de Jesus foi progressiva. Quando ele era pequeno, ele não sabia que ia morrer na cruz. Como é que ele ia viver? Criança sabendo que ia morrer na cruz. Deus foi revelando isso para ele. Eu acredito que tudo bem que durante o ministério dele ele já soubesse de tudo. Eu acho até uma boa interpretação. Agora, individualmente é quando ele orienta a orar em particular no quarto. Aí é uma oração individual. Mas por que ele falou isso? Para combater a hipocrisia daqueles oradores publicitários que se auto-elegem, né, em relação à sua publicidade. Individualmente também, ele orou pedindo para o Pai passar dele o cálice. Isso aí é uma oração individual para ele, dele, de um problema dele. Para o Pai, tá difícil, não tem outro jeito que não seja esse. Aí o Pai ficou quieto, ficou em silêncio, né? Em comunidade ele ora para as pessoas serem curadas, serem libertas. Isso ele ora até em público e por pessoas. Jesus uma vez orou uma oração de agradecimento. Ele agradeceu o Pai por ter ocultado as coisas para os sábios e ter revelado aos pequeninos. Uma oração de agradecimento. Jesus orou agradecendo pelo alimento antes de alimentar uma multidão. Jesus orou a noite toda antes de ir andando sobre as águas e depois ele passou para outra margem e ele curou a todos. Antes disso ele orou a noite toda. Mas nem sempre ele curava a todos. Por exemplo, o paralítico lá no tanque tinha um monte de gente doente, ele curou o paralítico. Nesse caso aqui ele orou a noite inteira e curou a todos. Jesus chama os 3 para orar em particular. Eles não conseguem, tudo bem, mas é uma oração comunitária, Jesus tenta, né? Jesus orou para ressuscitar Lázaro. Antes de chamar os 12, Jesus também vai para o monte orar, antes de chamar os 12. Jesus orou no templo, também orou no templo, porque ele ia no templo. Ele ia no templo, principalmente no começo do seu ministério e antes do seu ministério. Ele ia no templo antes do seu ministério, desde os 12 anos, quando ele ia na festa e ele ia no templo. Para quê? Era a forma que ele tinha de aprender o Antigo Testamento. Era no templo, porque os rolos estavam no templo. E o Antigo Testamento estava no templo. Então uma forma dele aprender o Antigo Testamento era indo no templo. Era discutindo, era debatendo entre os mestres, né? Assim, e por causa disso que ele ora no templo. Depois que começa o seu ministério, a galera do templo começou a não gostar muito dele não, por causa das ideias dele, né? Isso acontece com bastante gente. Jesus orou por Pedro para a fé dele não ser abalada, né? Legal, né? Jesus ora pela humanidade na cruz. Olha, eles não sabem o que fazem. Então, são vários exemplos de oração que eu, sinceramente, eu não consigo chegar nesse nível de orar em todos esses sentidos, né? Em público, por alguns enfermos, eu não tenho essa capacidade ainda. Muitas coisas aqui eu não consigo fazer, mas eu gosto desse tipo de oração enquanto você compra a briga de alguém, entendeu? Quando você vê que a pessoa está numa pior e você, num bom sentido, você coloca Deus na parede e fala: Senhor, isso aqui não pode continuar assim, tem misericórdia, faz alguma coisa, entendeu? Porque isso são situações, isso são orações belas, orações sinceras, orações em comunidade, não são orações individuais. Então hoje eu falei da Bíblia, eu preguei o Antigo Testamento e praticamente eu só falei da Bíblia, filosofei um pouquinho só. Então, tá aí. Parte 6.